nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nessa segunda aula nós vamos trabalhar aqui o início daqueles 4 pilares que eu falei na primeira aula, que compõem ou que constroem, edificam a vida interior, tá bom? E da onde que eu tirei essa ideia? Foi eu que inventei isso? Inventei a roda aqui para você? Não. Eu tirei justamente esse conteúdo, essa ideia, de um grande autor, próximo a nós, Garrigou Lagrange. Está aparecendo aqui na tela agora os 2 grandes livros. É um livro só, na verdade, mas a edição nos traz em 2 volumes, que ele ofertou para a igreja, as 3 idades da vida interior. É um material precioso, tá? Bom, nesse material, ele nos fala dessa estrutura, do organismo da vida espiritual, enfim, vai falar das 3 idades da vida interior. Não é tema desse curso, eu não vou entrar nisso, mas eu vou entrar justamente nos princípios que ele coloca lá no livro, neste grande manual de teologia espiritual, falando que a vida interior é composta por 4 pilares, 4 elementos fundamentais. Uma vez que você os trabalha, você constrói de fato a vida interior, em um processo de subida, em um progresso contínuo. A vida interior não pode ser vista como uma linha reta. Se você olha para a ladeira abaixo, é óbvio que você já tem a ideia de que está caindo, de que está descendo a ladeira, e isso é prejudicial, voltando à famosa frase, né? Voltando à vida velha, voltando aos vícios, aos pecados, à fraqueza, etc. Mas se você permanece em linha reta, isso também não é bom, porque você fica estagnado, estagnada. Eu rezo todos os dias a mesma coisa. Eu estou aí na igreja, vou às missas, aos domingos, mas você não percebe um progresso de vida espiritual, uma mudança no comportamento, uma evolução nas virtudes, uma maior intimidade com Deus na oração. Então é a linha reta, é perigosa. Agora o que Deus quer de nós é essa subida, como se estivesse subindo uma grande escadaria para o céu, sabe? E ele nos aponta, o autor, Garrigou Lagrange, nos aponta 4 grandes pilares. Nessa aula eu vou falar dos 2 primeiros. E depois, na aula 3, dos 2 segundos pilares. Bom, vamos lá. Os 2 primeiros, os 2 segundos ficou ótimo, né? Eu vou falar do primeiro e do segundo. E na terceira aula eu vou falar do terceiro e do quarto. Pronto. Corrigindo ao vivo, sem edição. Não vou mexer nisso. Gente, olha só. O primeiro pilar que Garrigou Lagrange nos traz é a luta contra o pecado. Pega um papel, um celular, alguma coisa e anota isso, porque você vai precisar colocar isso em prática. Não basta ter esse conhecimento e falar, agora eu sei e pronto, só saber já me faz um grande santo. Não, coloque em prática. Primeiro pilar, a luta contra o pecado. Mas por que a luta contra o pecado? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido desse combate espiritual diário, dessa luta ferrenha para não pecar mortalmente? Principalmente no pecado mortal. Por quê, meus irmãos? O pecado mortal, ele corta o laço que temos com Deus. Se Deus nos ama, Ele nos dá a sua graça, ou seja, Ele nos abraça, nos acolhe nessa comunhão de amor com Ele. É como se Deus se inclinasse a nós e dissesse, venha, bendito, bendita do meu Pai, venha, comungue de mim, seja íntimo, seja íntima de mim, viva essa vida de amor íntima comigo. Isso é a graça, tá? O pecado venial é como se eu estivesse unido a Deus, mas ofendendo Ele ao mesmo tempo, sabe? E me machuco com isso. Porque
Que ingratidão, né? Ele me acolhe em sua casa, dentro do seu coração, e eu fico assim, de braços cruzados, sem querer dar muita trela para esse amor, e acabo falando besteira, e, enfim, o pecado venial. Mas o pecado mortal é muito grave. É quando eu olho para ele nos olhos e digo, o senhor quer saber de uma coisa? Eu não quero. Eu não te quero. Eu não quero o seu amor. Eu corto os laços. Eu saio da comunhão. Tira essas mãos de mim. Eu não quero o seu abraço. Isso é o pecado mortal. Sabe aquela visão que eu tenho um cordão umbilical que me une ao céu? Eu pego uma grande tesoura e tal, corto esse cordão. Isso é o pecado mortal. Se eu estou na ausência da graça, na ausência de Deus, eu estou vivendo já uma experiência de inferno. Concorda comigo? Se o céu é a vida de comunhão íntima com Deus, o inferno é a total ausência de Deus. Se eu escolho o pecado mortal, eu escolho o inferno, eu escolho a morte. Tá? Pois bem, por que lutar contra o pecado? Eu acho que essa explicação sobre o pecado já nos respondeu. Para nos mantermos na graça. Não tem como crescer na vida interior se eu fiz um corte entre eu e a graça, entre eu e essa comunhão de amor com Deus. Não é possível. Eu estou negando a vida interior. Eu estou dizendo assim, não quero. Pois então o primeiro pilar, meus queridos, é o pilar da luta, do combate. Vigiai e orai. Esta vigilância diária, ela precisa ser forte, dura, até mesmo radical, porque o pecado mortal, ele é terrível, mas ele não acontece, ele não aparece de uma hora para outra assim. Nós vamos abrindo brechas, sendo provocados devagarzinho em pecados veniais, para abrir uma grande brecha para o pecado mortal. Nós vamos sendo escravizados em pequenos vícios pelas nossas más escolhas de pecados veniais, até a gente abrir uma porta tão grande que abraçamos o pecado mortal e caímos nele com muita força. Entende isso? Vamos lá. Pensa comigo, qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? Guardar domingos, festas de guarda. Tudo bem. De repente, eu me vejo faltando à missa de domingo. Isso é um pecado mortal, né? Eu tenho condições, eu tenho saúde, está tudo em ordem, mas eu falto porque quero faltar. O que me leva a faltar à missa? Não é uma simples revolta da noite para o dia, agora eu detesto a Deus, eu estou revoltado e não vou à missa. Não. Mas é porque eu quis fazer uma escolha por um bem aparente. Às vezes um lazer no dia de domingo, ficar em casa, qualquer coisa que eu coloque como desculpa na frente de Deus para dizer, olha, estou cansado, eu preciso desse lazer, eu preciso desse momento para mim, eu mereço. E aí eu descarto a ideia de ir para a missa. Para eu chegar a essa conclusão, a essa decisão, não vou à missa e cometo um pecado mortal, antes dessa decisão tomada, eu venho dado pequenas brechas, ou várias brechas, aos pecados veniais. Eu olho para dentro de mim e percebo que eu já tenho instalado em mim o vício da preguiça. Eu sou uma pessoa que é relaxada com as coisas, ou que me falta disciplina. Ou então eu vou olhando para mim com seriedade e percebo que a minha visão é muito imatura sobre a vida em Deus, sobre a verdadeira vida, uma série de coisas. E tudo advém então dessas pequenas brechas que vão se acumulando, formando vícios, pequenos vícios, como uma erva daninha, que são perigosíssimos. E de repente, quando chega o dia, hoje é domingo, com facilidade eu digo, não, para a graça de Deus. E entro no estado de morte, de pecado mortal. Mas antes desse não, eu dei diversos pequenos nãos na cadeia dos dias. Entende isso? E isso eu posso usar de exemplo para todo pecado mortal, para qualquer circunstância. Portanto, eu digo a você, reflita e trave o seu combate. Você sabe dos seus pecados como eu sei dos meus.
trave um combate sério, renove suas forças diante de Deus, para travar um combate muito sério contra os pecados, sobretudo os pecados mortais. É preciso viver uma vida na graça, tá? Esse é o primeiríssimo pilar da construção da vida interior, que nos permite nos mantermos na graça. O segundo pilar, diz Garrigou-Lagrange, é uma determinação da alma de tender a Deus. Como diria Santa Teresa, uma vontade, uma decisão decidida, uma determinação da alma. Minha alma está determinada. É interessante como as pessoas fazem um movimento radical quando querem. Eu vou passar num concurso, eu tomo uma decisão decidida. Eu construo todo um cronograma de horários, uma rotina, eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu sono, cuido da alimentação, faço até atividade física para ficar tudo em ordem, porque eu preciso render 6, 7, 8 horas por dia estudando, em alto nível de estudo. Eu estou focado, eu vou passar nessa prova dificílima e eu vou vencer. E eu coloco um projeto, uma meta e faço. Eu estou determinado a realizar um sonho, a fazer algo, enfim, a construir algo nessa vida exterior. Eu modelo todo um projeto de vida para isso. A mesma coisa, meus queridos, precisa ser feita para esse caminho, este projeto de vida interior. Eu preciso ter uma determinação da alma para me inclinar, para tender a Deus, para estar sempre inclinado a essa intimidade com Deus no dia a dia. Essa determinação, ela é sustentada pela graça de Deus. Mas eu também preciso implicar aqui um propósito humano muito forte. Uma decisão firme, estável, radical mesmo, por viver a santidade. Se essa palavra te assusta, reflita comigo o que significa a santidade, meus queridos. Não significa me destacar da multidão para ser um anjo ou uma pessoa tão melhor e superior às outras que ninguém mais me toca. Isso não é santidade. Tá? Mas é nos colocarmos no caminho. Como diz Paulo, santo é aquele que se coloca no caminho e segue. Às vezes escorrega, mas levanta e não desiste, persevera. A santidade ela vai se percebendo na perseverança, tá? Nesta decisão. Veja, em 2004, eu vivi uma experiência com o Espírito Santo muito forte, de efusão do Espírito Santo na minha vida, em um encontro que eu fiz chamado Seminário de Vida. De lá para cá, eu pequei muitas vezes. De lá para cá, eu desanimei algumas vezes também. De lá para cá, eu passei por tribulações, turbulências, fofocas, calúnias, situações terríveis. Passei. Mas eu testemunho a você. Eu não desisti. Eu sigo perseverando, porque eu entendi que a santidade é construída na perseverança. E não da noite para o dia, agora eu tenho uma auréola na cabeça, estou pronto, perfeito e acabado. Não. Portanto, eu preciso lutar contra os pecados e ter uma decisão decidida, de perseverança. Não basta fazer um propósito novo para a vida interior se você quer abraçar o mundo com as mãos nos primeiros dias e depois desanda tudo. Não. Você precisa colocar os pés no chão, perceber o que você consegue hoje. O quanto de tempo você consegue rezar hoje? O quanto de tempo você consegue se dedicar para a vida interior? Qual a virtude que você consegue trabalhar na sua vida hoje? Coloque o pé no chão e decida. É isso? Então eu vou fazer. Mas eu vou fazer com perseverança, me esmerando em fazer o melhor possível na simplicidade, nas pequenas coisas, perseverando, com uma decisão firme e na graça, na luta contra o pecado. Assim nós construímos, então, esses dois primeiros pilares da vida interior. Vamos agora, na próxima aula, entender os outros dois pilares que faltam para essa grande construção deste castelo, desta morada, deste edifício espiritual, como diz São Pedro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.